Eu estava conversando com uma seguidora esses dias sobre. Ela me perguntou como que eu comecei a criar conteúdo. E muita gente me pergunta isso, não de como, enfim, como começar literalmente a fechar publi, essas coisas, mas como que eu fiz pra começar a gravar e, tipo, cagar pra aquele medo de passar vergonha, sabe? Na verdade, é isso mesmo, a gente caga pro medo de passar vergonha, porque o medo todo mundo tem. Entendeu? Todo mundo, eu acredito, né? E todo mundo fica com aquele receio, alguns mais, outros menos, mas toda pessoa que cria conteúdo, toda pessoa que pega o celular pra gravar alguma coisa, tende a ficar com algum certo receio em algum momento. E a gente fica achando ai, que as pessoas vão falar que eu tô ridícula. Ai, porque eu tô passando vergonha. Ai, que as pessoas vão falar de mim. Minha querida, deixa eu te falar um negócio. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas, entendeu? As pessoas estão achando que todo mundo está achando que ela está passando vergonha por causa da blusa nova que ela comprou da C&A. E ninguém tá nem aí pra ela. E você ainda achando que ela tá preocupada com você. E a gente fica com medo, porque a gente tá se expondo. A partir do momento que a gente pega o celular, grava um vídeo e posta nas redes sociais, a gente tá se expondo para qualquer pessoa, para qualquer interpretação, entendeu? A gente não tem controle sobre o que o outro pensa e sobre o que o outro interpreta sobre a gente. E eu acho que isso que dá uma certa apavorada. Porque toda vez que eu via vídeo, tipo, como começar a gravar vídeo sem, como destravar, enfim. Sempre alguém pergunta, você tem medo de quê? E assim, gravando, quando eu tava escrevendo a minha linha de raciocínio aqui, no final eu perguntei, eu coloquei: "Mas de que você tem medo?". Só que quando a gente vai gravar, a gente de fato tem medo de muita coisa. A gente tem medo de ser mal interpretado, a gente tem medo de estar passando vergonha, a gente tem medo de ser zoado. Inclusive, um ponto, eu comecei a gravar quando eu era adolescente, na verdade, eu comecei a gravar para o YouTube. E aí era tipo assim, a ideia não era bombar, a ideia era, tipo, documentar minha vida e dar risada e, tipo, depois quando eu fosse mais velha relembrar esses momentos, enfim, essa era a ideia. Mas o bom é que o adolescente, ele passa vergonha só por ser adolescente, entendeu? Então, a melhor fase pra você passar vergonha é na adolescência, pra você ir testar as coisas. Eu tô falando disso, viu, não tô falando de não tira minhas fases de contexto. Nossa, essa água que tá vindo dessa fonte, gente, vai deixar o meu cabelo igual da Dora Aventureira. Tô ficando meio irritada, tá ventando bem pra cá, enfim. Eu comecei a gravar os vídeos na escola mesmo, eu documentava a minha vida na escola, gravava a minha vida na escola. E era legal, porque, tipo, todo mundo na sala entrava na onda e tal. E aí o meu desbloqueio foi nessa época, na verdade. Então foi nessa época que eu comecei, tipo, a gravar e essa trava foi embora. E eu lembro que um vídeo que eu vi, eu não lembro da moça, a moça que era. Se eu achar o vídeo, eu deixo aqui na descrição. Mas ela falava, tipo, meu, tá, você tem medo que as pessoas fiquem pensando em você. Mas as pessoas vão ver o seu vídeo, talvez elas fiquem pensando por 10 minutos, talvez antes de dormir elas lembrem do seu vídeo, mas acabou, elas não vão ficar pensando a vida inteira, entendeu? Todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem problema pra resolver, e todo mundo tem que lidar com o seu orgulho de achar que as outras pessoas não estão prestando atenção nelas, entendeu? É isso, a gente acha que a gente é o centro do universo. Enfim, não era pra eu ter chegado já nessa parte. Voltando a isso da gente não ter o controle sobre o que o outro pensa. Por exemplo, eu, e acredito que você também, já se pegou pensando, tipo, comprei uma roupa ou coloquei esse look. Aí você vai sair pra algum lugar e você fica pensando, ai, mas acho que não tá legal isso. Será que eu tô ridícula? Ai, será que não sei o quê? Ai, será? E aí, às vezes, a gente fica pensando, coisas ruins sobre a nossa roupa, supondo que alguém que nem teoricamente nem existe, que é alguém que vai estar no lugar que eu vou. Vou pra uma festa, alguém da festa pode achar minha roupa feia. Gente, esse alguém que nem existe vai fazer um pensamento que nem existe, que quem não existe não pensa. E aí você não vai, porque você tá
Como você tá supondo que alguém não vai pensar, não é nem virar pra você se fosse, tipo, uma questão de, assim, virasse pra você e falar assim: "Filha, tá feio, viu, essa roupa, tire, não tá legal". Mas a pessoa não vai fazer isso, no máximo ela vai pensar assim: "Nossa, não gostei desse look", acabou, acabou. E tá, e se a pessoa não gostar do seu look? Que foi o pior? E daí? E daí? Você tem que agradar todo mundo? Você se acha a rainha da Inglaterra pra ficar agradando todo mundo, que você tem que agradar, você acha que isso é um dever seu? Dá licença. Só que o ruim, a gente já tende a pensar isso, eu tô falando você e eu me incluo nisso, mas a gente já tende a pensar isso, tipo, por exemplo, de uma roupa, ou de um corte de cabelo, ou enfim, de qualquer outra coisa. Só que da criação de conteúdo, acaba sendo pior, porque você se expõe pra gente que você não conhece. Então, ao mesmo tempo que pode ser que uma pessoa viu, pode ser que 1000 pessoas viram e acham, tipo: "Ai, que retardada". A criação de conteúdo você cria, tipo, você não sabe quem tá vendo, você não sabe o que estão pensando. E eu acho que é nisso que a gente fica preso. O que será que estão pensando de mim? E às vezes também, eu tenho pra mim que a gente fica preso às coisas que a gente faz. Por exemplo, alguém, por exemplo, da sua sala, alguma amiga sua, com certeza já deve ter eh, gravado algum vídeo, tipo, meio blogueirano, assim, e você deve ter julgado. E aí você tem medo que as outras pessoas façam com você o que você fez com os outros mentalmente. Gente, bem-vindo todas a família dos Ganso. Eu vou embora daqui. Sangue de Cristo. Olha aqui. Olha isso, os Ganso. Gente do céu. Então eu tendo a pensar que a gente fica com medo disso, entende? Do que a gente fez com o outro. Então, às vezes, é só sobre, de fato, um pensamento de alguém que você tenha medo, né. Você fica com medo, tipo, do pensamento de alguém negativo sobre você. Só que existe sim a possibilidade de chegar alguém, geralmente uma recalcada, chegar em você e: "Ai, acho horrível os vídeos que você faz. Acho você uma ridícula". Acontece, gente. Não tô falando que não pode acontecer sim. Eu acho que pra uma pessoa parar e querer, eh, expor a opinião negativa dela contra você, ou pra você, tentar convencer o mundo a te ver a partir do ponto de vista negativo daquela pessoa, talvez o problema não esteja em você, querida, talvez o problema esteja nela mesma, tá. Eu, particularmente, acredito que pessoas ruins são ruins por um motivo. Elas não, tipo assim: "Ai, acordei e hoje simplesmente quero, fazer com que todo mundo se odeie e odeie as coisas que fazem". Não, eu não acredito nisso. Enfim, vou ler aqui o que eu escrevi. Eu acredito que pessoas são ruins por motivos ruins. E, como ela não consegue, não pode ou não quer mudar a situação, ela tenta destruir quem tem potencial de ser feliz e ter sucesso. Ponto. Claro que nem todo motivo de padecimento é plausível de uma ação pejorativa ao outro. Nossa, lasquei aqui, hein? Fui eu que escrevi, tá? Não foi ChatGPT, fui eu e minha cabeça do Ganso Preto tá atrás de mim de novo. Mas eu acredito que algo de ruim aconteceu com essa pessoa e ela não soube lidar com suas emoções tão bem o quanto ela deveria e não conseguiu se tirar emocionalmente falando deste lugar de extremo sofrimento, entendeu? Nossa, isso aqui devia ser resposta de pergunta de prova, eu ia lacrar. Enfim. Mas é isso, a pessoa, tipo assim, passou por tanta coisa ruim na vida, foi tão massacrada emocionalmente, que aí ela tenta destruir as outras pessoas, não pode ver o outro feliz, não pode ver o outro melhor que ela, entendeu? É isso, meu pensamento. Mas enfim, existe gente também que tem o prazer em te ver desistir das coisas que você quer fazer, bem, é isso. Então quando alguém fala algo sobre mim, eu fico triste, eu fico chateada, eu fico com raiva, mas eu não tenho controle sobre o que a pessoa pensa, ou sobre a percepção da pessoa a partir disso. Mas eu tenho controle sobre os meus sentimentos, entendeu? Eu tenho controle sobre o que eu vou fazer com os meus sentimentos e com as minhas emoções a partir disso. Tipo, eu vou permitir que essa situação ou que essa fala me abale, ou
que essa fala ou esse possível pensamento que alguém, pode estar tendo, tipo, direcione a minha vida. Na nossa galeria de pensamentos, que são amplos, a gente acaba pensando tanto que a gente entrega a chave da nossa vida pra gente que a gente nem conhece, entendeu? A gente não faz o que a gente quer por medo do que terceiros que a gente não sabe quem é, não sabe ainda, não sabe nada, estão pensando. E se elas estão pensando, vai ter momentos, se você de fato for começar na criação de conteúdo, vai ter momentos que você vai postar um vídeo que, tipo assim, não faz sentido algum, entendeu? Vai ser coisa feia, coisa brega. E assim, gente, é inevitável a gente errar, a gente fazer coisa feia, a gente passar vergonha, tanto na criação de conteúdo quanto na vida, é inevitável. E aí eu queria abrir um parênteses e dar o exemplo da minha carta de moto. Eu decidi que eu queria tirar a carteira de motorista de moto. Só que um detalhe, eu odeio moto, eu morro de medo de moto. Só de passar, gente, eu tenho medo de moto. Andei de moto uma vez na vida no Piauí, obrigada pela Ana Júlia. E assim, eu morro de medo de moto, gente. Eu nunca aprendi a andar nem de bicicleta, então, tipo, eu não tenho equilíbrio algum em cima de uma moto. Mas eu encafufei que eu queria tirar a carteira. E aí, na minha primeira aula, obviamente eu não consegui ficar de pé na moto. Porque eu nunca fiz aula de bicicleta, eu nunca aprendi a andar de bicicleta, então eu não aprendi a ter o equilíbrio. E eu nunca quis aprender a andar de bicicleta, porque eu tenho muito medo de cair, gente, de qualquer coisa, até correndo, eu morro de medo de cair. Não sei pra tratar isso. E aí eu nunca quis aprender a andar de bicicleta. E nunca aprendi. Plot twist, que não é tão plot twist assim. Não consegui ficar de pé na moto e caí a aula inteira. Caí tipo umas 50 vezes. Ralei minha perna, chorei, fui embora. Eu não quero mais fazer tal. Eu não quero mais. Ou seja, eu quis, eu não quis fazer uma coisa por medo de cair e de me machucar e de passar vergonha. E acabei fazendo isso do mesmo jeito. E não aprendi a andar de nenhum nem do outro. Entendeu? Então, tipo, sabe quando as pessoas falam: "Ai, fazer tal coisa é igual a aprender a andar de bicicleta. Você aprende uma vez e não esquece nunca mais". É, e você aprende a andar de bicicleta caindo e passando vergonha pra quem tá vendo, entendeu? Faz parte. Isso eu decidi não tirar minha carteira de motorista, de moto, decidi que eu não queria, porque eu odeio moto, mas eu ainda vou aprender a andar de bicicleta em algum momento. Não é agora, mas em algum momento eu vou. Mas esse dia me trouxe um ensinamento muito precioso, assim, porque eu fiquei pensando: "Meu, é isso, tipo, eu sempre morri de medo a vida inteira de andar de bicicleta e cair, só que agora eu caí, bem pior do que com a bicicleta, porque a bicicleta é leve, com a moto eu caí com a moto em cima de mim, aquela coisa pesada, quente, no sol, os meninos que estavam andando de skate rindo da minha cara, até umas velhas que estavam saindo do posto, entendeu? O instrutor, tipo assim: "Nossa, velho, você não sabe andar de bicicleta. Nossa, velho. Nossa, velho". Não, tipo, do que adiantou? Em algum momento eu ia ter que cair, entendeu? Se eu quero realizar, eu vou ter que cair e passar vergonha. Então, se você quer começar a criar conteúdo, você vai criar coisa brega. Vai ter momento que você vai flopar, e muitos momentos que você vai flopar, que vai ter, tipo assim, 3 curtidas, entendeu? Gente, é natural da vida. E aí, quando eu entendi isso, eu fiquei com muito menos medo depois desse dia da moto. Eu fiquei com, eh, muito menos é ótimo. Eu fiquei mais tranquila em começar coisas novas. Porque é isso, você só aprende caindo, você só aprende passando vergonha, entendeu? É igual uma lista de exercícios de uma matéria que você tá tendo da faculdade, na escola, tanto faz. A lista de exercícios pra antes da prova é pra você errar, ver o que você errou pra você chegar bem na prova, entende? E a gente fica com medo. Eu fico com raiva da gente mesmo, entendeu? Porque a gente fica com medo de começar, de fazer as coisas que a gente quer, por medo, tipo, da pessoa que tá passando na rua
e vendo você, tipo, não vou andar de bicicleta porque a veinha que tá saindo pra comprar pão vai me ver e vai dar risada. Olha que maravilha, você fez o dia de uma pessoa um pouco mais engraçada, entendeu? Olha por outro ponto de vista. E eu acho que eu tô gritando, mas aí vamos pra outra parte aqui. Ah, e outra coisa que eu anotei aqui foi quando eu comecei a faculdade de farmácia, na matéria de saúde pública, a gente tinha que apresentar vários trabalhos. E aí o professor, eu lembro até hoje, inclusive o professor, eu amava ele, eu acho que era a única da sala que gostava dele. Eu gostava da matéria, né? A matéria que era que o povo não gostava, enfim. E aí eu lembro até hoje que ele falou, tipo, gente, vocês têm que se desenvolver pra apresentar trabalhos, porque durante a faculdade inteira vocês vão ter que apresentar trabalhos, e durante a sua profissão você vai ter que apresentar no trabalho, apresentar projetos, enfim. E não tem lugar melhor do que você aprender a fazer uma apresentação do que na faculdade. Porque às vezes a gente também tem medo também de estar apresentando e o professor dar uma opinião negativa sobre a sua apresentação. Mas é isso. Nós estamos na faculdade para aprender, e aí o professor vai colocar um ponto no que você precisa melhorar. Só que a gente tende a ficar completamente armado com crítica, porque a gente não quer receber crítica, porque eu acho que a gente acha que a gente nasceu perfeito, entendeu? Que Deus virou e falou assim: nasça e brilhe e seja perfeito e lacre. Mas não é assim, querido. Não é assim. Ai, tô ficando irritada comigo. Mas é, a gente se arma tanto com crítica, que o ser humano precisa aprender a ser criticado, entendeu? Aprender a ser criticado. E talvez seja esse um ponto do tanto de tanto medo de começar a gravar e criar conteúdo. Porque você fica: "Ai, vão me criticar". Ah, querida, talvez a crítica seja bem boa, entendeu? Talvez às vezes a pessoa já me ocorreu. Às vezes a pessoa vem na maldade, tipo, fazendo aquela crítica construtiva que constrói só o orgulho da pessoa. E aí eu tiro coisas da crítica dela que fazem sentido e evoluo nisso. A vida é isso, sendo criticado, cair, criticou, evoluiu, querido. Entendeu? Então imagina você na bicicleta, aí você caiu, aí a veinha falou assim: "Ah, ah, ah, você caiu, você não tem equilíbrio". Aí você vai levantar, vai aprender a ter equilíbrio e vai começar a andar melhor, entendeu? Ai, a gente tem muito medo de ser criticado. Ai, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a me desenvolver melhor na criação de conteúdo, eu comecei a falar em público muito melhor. E eu, quando era criança, era tipo uma negação. Eu odiava, não perdia nota, porque eu não queria apresentar, porque eu me recusava a apresentar trabalho, enfim. Mas, gente, a gente vai ter que se apresentar, a gente tem que vender o nosso peixe todo dia, entendeu? Quando você aprende a falar, a se comunicar com as pessoas, quando você aprende melhor sobre a oratória, a sua vida fica bem mais fácil. Assim, uns 40% mais fácil. De verdade, isso que eu tô falando pra você. E aí uma coisa que também me pega em toda essa questão é, quem que a gente tá tentando impressionar? É que a gente sente a necessidade de se sentir importante, entendeu? A gente tem essa necessidade como ser humano mesmo. E o que você quer quando você pensa em criar conteúdo? Tipo, você quer se sentir importante ou ser importante para alguém ou para algo? Ser relevante, entende? Porque existe uma baita de uma diferença entre querer se sentir importante e querer ser relevante, ou ser de fato importante. Eu lembro de uma trend que eu já tinha visto no TikTok, que era tipo: "Ai, quem você tá querendo agradar?". Aí passava a foto, assim, e aí era, tipo, a criança pequenininha, aí a pessoa: "Ai, ele". E eu acho que é isso, de fato a gente precisa buscar agradar a nossa criança interior um pouco, sabe? O nosso eu de 4 aninhos que ia estar, tipo, super feliz com as nossas conquistas de hoje, que iam ver, tipo, a gente simplesmente entrando no ônibus e tendo uma vida independente, e ia estar, tipo, super feliz, ao invés de você tentar agradar, sei lá, 3.000 pessoas que, tipo, estão cagando pra você, na realidade. Porque na realidade é isso, gente, todo mundo tem essa vida pra fazer acontecer, entendeu? Todo mundo tá tentando vencer na vida de uma certa forma. Mas, tipo, não deixa que, sei lá, gente que não quer vencer na vida, não deixe você também vencer, entendeu? Não se mova por esses bosta.
A gente tem muito pensa muito de tipo: "Ai, vou começar a criar alguma coisa", mas, tipo assim, já tem tanta gente fazendo, e de fato tem um monte de gente fazendo e a intenção é que cada vez mais pessoas estejam começando a gravar conteúdo, mas só você pode gravar um conteúdo como só você pode sabe fazer, entendeu? Só você consegue registrar a sua vida. Isso me pega bastante, porque às vezes eu falo: "Nossa, acho que eu sou, tipo, só mais uma e tal, tipo, no meio de tanto criador de conteúdo". Mas eu tô dando o meu melhor, o melhor que eu poderia estar dando, ou eu só tô pegando a câmera, gravando qualquer coisa e postando, entendeu? Eu tô tentando trazer algo com o meu conteúdo, entendeu? Tipo, o sabe aquele papo de tipo: "Ai, você é uma pessoa única, pipipipopopó", mas é verdade. Existem, tipo, diversas por exemplo, ontem mesmo eu estava pensando, existe diversos programas de culinária. Só que existem N programas de culinária sobre várias coisas diferentes, de várias abordagens diferentes, para vários públicos diferentes. Tem o programa da Rita Lobo, tem o da Ana Maria Braga, tem o Rango Brabo do Defante, tem o MasterChef Brasil, tem Pesadelo na Cozinha, tem tipo, tem muita coisa. E cada um é um público diferente. Então você pode criar mais um canal de, sei lá, de beleza, mas só você vai saber fazer aquilo para o seu público, entende? Enfim, já tô confundindo meus pensamentos aqui. Eu acho que por hoje é isso. Se você não entendeu o que eu quis dizer em alguma parte, ou quiser discorrer mais sobre algum assunto, deixa aqui nos comentários que aí a gente conversa mais sobre isso. Um beijo.